Louvado seja o Senhor. Capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 14. Do primeiro verso ao verso 4. Aleluia, Jesus. Grandioso seja o nosso Deus nessa noite. Louvado seja o Senhor. Amém? Todos se encontraram? Amém. Está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vós preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Pode se assentar, queridos. Quem sabe aquela música? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã. Ai, ai, de novo. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã. Ai, ai. Quem pode crer nisso, louve o nome do nosso Deus. Este é o fundamento, queridos, em que nós temos por base de nós termos a nossa credibilidade no nosso Senhor Jesus. A esperança em que Ele depositou dentro do nosso coração. Aleluia! E por Ele depositar dentro do nosso coração, Ele não nos mostrou só em palavras, mas nos mostrou de forma visual, para que nós venhamos entender os projetos de Deus. Por quê, queridos? Porque nessa noite o Senhor mais uma vez quer falar conosco nesse livro do Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia, aleluia! Onde vai nos mostrar algumas realidades que coincidentemente acontecem conosco nos dias de hoje. E mais uma vez eu quero trazer esse texto para que venhamos frisar dentro dos nossos corações, venhamos contornar, venhamos a cada dia mais memorizar essa esperança que o Senhor Jesus ele trouxe para as nossas vidas. Por quê? Essa ênfase. Porque o mundo, querido, ele tenta nos desfocar daquilo que Jesus ele propôs para as nossas vidas. E nós estamos perdendo o foco pelas lutas, pelas dificuldades, por aquilo que estamos sentindo e vendo. E tudo aquilo que estamos sentindo, vendo, a gente já ouviu falar de que haveria de acontecer. E nós estamos o que? Turbando o nosso coração. Estamos trazendo este medo para as nossas almas. Estamos ficando aflitos com algumas coisas que estão acontecendo. Mas vamos para o texto. Jesus traz o seu discípulo a conversar e o advertir, pois o Senhor Jesus está avisando que haveria a sua chegada e que Ele iria partir, que Ele iria morrer, que Ele iria ser entregue para ser crucificado. Mas em determinados momentos nós vamos ver que houve
o medo dos discípulos, ou até mesmo o perder do foco daquilo que Jesus já tinha o ensinado, o orientado. Pois os discípulos achavam que Jesus, ele iria permanecer para todo sempre lá com eles. Mas não é assim, queridos. O Senhor Jesus, ele teve uma missão. E essa missão era cumprir a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Era que ele viesse morrer para toda a humanidade, para que a humanidade ela viesse a ser salva, para que os nossos pecados viessem a ser pagos, por causa do amor que ele teve por cada um de nós. Esse cumpre lá do Evangelho de João, capítulo 3:16, onde Deus ele ama a humanidade. Ele envia o seu único Filho para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa missão de Jesus, querido, é um exemplo para quem nos segue, é um exemplo, é um espelho para quem tem o ID dentro de si para levar o Evangelho. Pois quem seguiu a Jesus vai entender com mais nitidez, porque esteve com ele. Mas mesmo estando com Jesus, ainda houve dúvida, ainda houve questionamentos, ainda houve aquela bagunça na mente. Nós vamos ver que no verso 5, eu vejo Tomé se levantando e dizendo a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O que é importante nós entendermos, queridos, que se nós não tivermos o foco, o cuidado com aquilo que o Senhor está nos ensinando, nós perdemos, queridos, por detalhes a nossa salvação, ou até mesmo pequenos detalhes que podem mudar a nossa vida, restaurar a nossa vida, porque no verso 4 Jesus já dizia que eles sabiam para onde Jesus ia. Mas mesmo assim, por causa do coração conturbado, coração amedrontados, da perda em que Jesus estava já anunciando que ele iria partir, eles ficaram ali meio que dispersos no entendimento. E eles pedem, e Tomé ele pede que como eles iriam saber o caminho? Esse tempo todinho que Jesus passou com os discípulos ainda não entenderam que Jesus é o caminho, que aquilo que Jesus fez, o ensinou, o orientou, aquilo ali verdadeiramente é o caminho para que venhamos chegar até a Deus de forma direta. Aí no verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, e ainda acrescenta mais um pouco dizendo: e a verdade e a vida, e faz uma ênfase: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está sinalizando de que tudo aquilo que ele está fazendo é pelo direcionamento de Deus. E como ele vem como um filho, ele é o próprio, mas em um corpo de um homem. Vem como Deus em um corpo de um homem, sinalizando a mensagem diretamente de Deus, intermediando. Glória. Para que nós venhamos receber, querido, a mudança, a restauração, venhamos ter o socorro, as bênçãos, o livramento, através da palavra do Senhor. Aí no verso 4, no verso 7, olha o que acontece: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Olha que maravilha. Olha o que Jesus disse para Tomé. Olha o que Jesus acaba. Eu acredito que Jesus repete isso de uma coisa que eles já sabem. Sabe aquela nossa teimosia em que nós de alguma forma começamos a questionar o nosso Criador, o nosso Pai, mas mesmo assim nós questionamos ainda de uma coisa que Ele já nos ensinou e nos mostrou, e a gente já viu e sentiu, mas mesmo assim colocamos a dúvida. Por isso que muitas das vezes nós acabamos usando determinados momentos
em que às vezes o nosso irmão duvida ou não tem fé, nós dizemos: irmão, tu está com o espírito de Tomé. Mas não que Tomé, querido, ele é uma pessoa má por isso, muito pelo contrário. Se os irmãos forem dar uma analisada em quem foi Tomé no Evangelho de Jesus, nós vamos ver que também foi um grande espelho. Louvado seja o Senhor. E vamos analisar, querido, que no verso 8 se levanta Filipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aleluia! Jesus no verso 7 já disse que ele já tem visto o Pai, porque o Pai estava em Jesus. Jesus, querido, era a própria característica, era o próprio caráter, era a própria semelhança de Deus. Jesus, querido, ele era o próprio espelho do nosso Deus, só que em pessoa, estava junto conosco, estava ao nosso lado. E esse medo dos discípulos, queridos, era justamente por ficarem órfãos, ficarem dispersos, mas estavam tendo esse sentimento antes mesmo de Jesus partir. E às vezes nós nos encontramos da mesma forma, queridos, porque estamos deixando com que as coisas do mundo ele desfoque aquilo que Jesus nos colocou para que nós venhamos ter atenção. E nós estamos nos perdendo principalmente pela vaidade, pela atualização em que o mundo ele coloca em nós, o absorvemos. Em tudo que o mundo diz, nós o acreditamos. E é importante entendermos, queridos, que quem se junta ao mundo se constitui também inimigo de Deus. E quem se constitui a Deus se torna inimigo do mundo. E nós vamos já ver uma notícia que já foi aplicado aqui, sobre a deficiência em que tem da palavra do Senhor estar no coração de outras pessoas por causa da perseguição que já está acontecendo, só que não conosco. É o privilégio que nós estamos tendo, queridos, aonde estão em busca de pequenos versos, de guardar pequenas palavras, aonde estão se escondendo, ou até mesmo aonde pessoas moram em países comunistas, países que são privados da palavra do Senhor, é onde não pode receber a palavra de Deus. Olha que privilégio nós estamos tendo. E vamos ver esta dúvida em que Filipe ele se levanta dizendo: mostra-nos o Pai, isso nos basta, isso nos interessa, isso já é o suficiente. Mas não é isso, queridos. Não é isso que às vezes nós queremos que aconteça. Para me acreditar, mostra-me o Pai, me dá um sinal, faça com que alguma coisa aconteça. Mas nós não queremos entender, querido, que para Deus existe, além de um processo, existe a sua vontade. Ele só nos revela se Ele quiser. Mas aqui já estava revelado no próprio Jesus, estava conosco. E nós aplicando dúvida por causa do medo, por causa das aflições. É por isso que devemos ter medo, querido, com aquilo em que o coração, o sentimento ele produz, porque ele estimula a nossa mente a acreditar em coisas que não provêm da beleza, da santidade do nosso Deus. E é importante que Jesus ele diz no verso 9, repreendendo: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como diz tu, mostra-nos o Pai. Não creres tu que eu sou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Credes em mim, credes também no Pai, e o Pai em mim, credes em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai.
E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. É importante, queridos, nós entendermos que Jesus ele veio cumprir uma extrema vontade do nosso Deus, que essa vontade ela se depositou em nós, que foi de nos salvar, de nos resgatar deste mundo, de nos trazer próximo do mesmo de volta, pois estávamos perdidos, estávamos desencontrados de Deus. Sabe quando nós perdemos o sinal do GPS e aonde às vezes nós paramos com medo de continuar, pois sabemos que se continuarmos podemos seguir por caminhos errados, ou até mesmo continuamos mesmo sem essa orientação e acabamos indo sim para caminhos que não procedem do Senhor, e aonde nós às vezes nos encontramos em abismo, porque às vezes aos nossos olhos o nosso caminho parece ser bom, aquilo que estamos fazendo é bom, mas a Bíblia vai dizer que são caminhos que nos conduz para a morte. São caminhos que não procedem da vontade, dos interesses, da santidade do Senhor. E como a maldade do homem, a maldade em que havia no povo de Deus era tão grande, Deus ele favorece a sua misericórdia para com cada um de nós. Deus olha para a humanidade e tem compaixão, tem amor. E Deus envia o seu Filho unigênito, único, para morrer para cada um de nós, mas com um detalhe, porque Deus sim é exigente, Deus tem os seus critérios, Deus sim tem seus princípios, Deus sim tem a sua forma de reger a humanidade, pois Deus ele é santo, Deus é organizado. Mas tem um detalhe, que detalhe é esse? Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas vai dizer que aquele que não crê no Filho em que foi o enviado de Deus já está condenado, porque não crê na salvação. Então aquela pessoa ela está o quê? Satisfeita com o que está tudo bem, até a morte bater na porta da casa dela. E aí, é importante Jesus dizer que se não credes em mim, pelo menos pelo que eu estou dizendo de ser filho de Deus, pelo menos crê pelas minhas obras, pelo que eu já tenho feito e mostrado. E às vezes, querido, nós somos tão teimosos em cima daquilo que estamos vendo, e ainda nós não acreditamos, ficando dispersos. Quer ver o que está acontecendo nos dias de hoje, em que nós não estamos acreditando? Sabe por quê? Porque ainda não aconteceu de fato, diretamente conosco, mas que já está acontecendo. Mas que às vezes nós ficamos dispersos, porque nós estamos vendo pela televisão, pelos telefones, pelas comunicações das redes sociais. Nós vamos ver sinais de guerra, tremores, nós vamos ver a apostasia da nossa fé. Nós vamos ver, querido, que há uma perseguição da igreja do Senhor. Guerras ocultas que estão acontecendo, que não damos valor. Nós estamos vendo agora uma política corrompida. Nós estamos vendo agora um povo que ficou disperso do Senhor, onde estão idolatrando. Estamos vivendo, querido, novamente uma Sodoma e Gomorra. E que o efeito disso é a destruição do povo. E nós vamos ver, querido, que temos exemplos na palavra do Senhor. E qual foi o efeito disto? Nós vamos ver a primeira destruição, querido. Foi no Jardim do Éden. Quando o homem ele peca, perde a essência, perde a essência direta com Deus. Nós vamos ver a segunda maior, é quando Deus ele pede com que Noé construa uma arca, porque Deus iria destruir aquele povo. Porque o pecado chegou até as suas narinas, incomodou Deus de uma tal forma a ponto de Deus fazer exceção de pessoa e destruir o resto, para que não venha contaminar aqueles que são santos. Glória a Deus.
nós vamos ver que esta destruição foi com quê? Com água. E virá uma destruição que será com fogo. E aí, vamos esperar ver para acreditar nisso? Vamos nos colocar em posicionamento disperso para que nós venhamos ver esses acontecimentos? E para crer, precisamos que essas coisas entrem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que nós venhamos entender do que Jesus falou é verdade. Querido, não precisamos disso. Estamos aqui há tanto tempo com o Senhor Jesus e ainda queremos o que Ele nos mostra ao Pai. Ainda dizemos que ainda não o conhecemos. Ainda dizemos que isso nos basta. Não, querido. Precisamos entender através da palavra do Senhor. Aquilo que Ele nos deu é suficiente, inspirado pelos seus profetas, pelos seus discípulos, que Ele não deixou só no ponto de engolir aqui a palavra do Senhor. Aleluia. E até então que nós estamos vendo por sinais as coisas acontecendo aí fora, por sinal da sua vinda. Aleluia. Pois a sua vinda é notória. A sua vinda ela sinaliza com os efeitos em que estão acontecendo no mundo, e que não foi falado por um homem qualquer, foi falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E como podemos provar isso ao contrário, queridos? Será que é uma ignorância do homem fazendo isso de propósito? Não, foi uma coisa que Jesus, Ele já preveu, que o Senhor Jesus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente, Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Aleluia! Glória. A sua vinda está próxima. Olha o verso 10. O verso 16. Louvado seja o Senhor. O discípulo, ele sente medo desta perda. E Jesus, querido, ele já tem os seus planos pela vontade do nosso Deus. É óbvio que Jesus, ele iria partir, mas óbvio que não iria deixar os seus dispersos, não iria deixar os seus órfãos. Porque Jesus já conhecia e conhece o coração de cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá para o verso 14. Só dar uma continuidade de volta para ele lá para o 16. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pronto. Se esse era o problema, daí, irmão. Se estávamos com medo de falar alguma coisa, de pregar alguma coisa, de evangelizar alguma coisa, insinuar alguma coisa a respeito do nosso Senhor, está aí o Consolador para nos orientar, para nos encorajar, para nos dar e nos lembrar da sua palavra, para que venhamos pregar de maneira sábia e de acordo com a vontade do Senhor. Está aí o Espírito Santo para que no dia da nossa fraqueza nos mostrar aonde deve estar os nossos pés, que está firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, que vai nos tirar tudo aquilo que não provém da beleza, da santidade do Senhor, que não provém da vontade de Deus, que não convém daquilo que o Senhor propôs de paz para cada um de nossas vidas. Olha o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu os amei e me manifestarei a ele. Louvado seja o Senhor. O Senhor lhe faz aqui uma promessa. E essa promessa ela ainda está de pé, queridos. Para que nós venhamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus e venhamos entender que o Pai estava em Deus e Deus, que o Filho estava no Pai e o Pai estava no Filho, e que nós estávamos no Filho e o Filho estava em nós. Porque o Senhor Jesus, queridos, Ele nunca vai nos deixar e nunca nos deixou, sempre esteve conosco. Porque o Senhor, Ele entende a nossa fragilidade, e até em cima da nossa fragilidade Ele usa para que o seu poder venha se aperfeiçoar em nossas vidas. Mas Jesus, queridos, Ele é traído. Jesus, Ele é levado para a condenação, é preso, é levado para a condenação, é julgado, é morto. Ao terceiro dia, depois do terceiro dia, Ele ressuscita e se mostra para os seus. Aleluia. Lá em Mateus 28, louvado seja o Senhor, verso 18. Evangelho de Mateus 28, 18. Nós vamos ver que Jesus, Ele aparece aos seus discípulos na Galileia, aonde de alguma forma lá eles estavam reunidos, estavam talvez tristes, desesperançosos, porque o mestre morreu, o mestre tinha partido. E ali o Senhor, Ele se mostra para os seus. No verso 18 diz: e chegando-se, Jesus falou e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a promessa, querido, que estamos carregando até hoje. Além de nós termos o Pai, nós também temos o Filho e temos também o Espírito Santo a favor de cada um de nós. Pois é isso que o Senhor, Ele tem depositado em cada um de nós, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para que nós venhamos o que? Exemplificá-lo para outras pessoas. Aleluia. Fazendo discípulo através do ID do Senhor, através do Evangelho. Por isso é que a importância do levantamento de vocês, obreiros evangelistas, de estarem pregando de forma diretamente o povo que está disperso, que está aí no mundo, pois precisa reconhecer e entender a vontade do nosso Deus. Pois a salvação não é só para um nem para dois, é para todos. E nós somos responsáveis agora. Nós somos agora o intermediador do nosso Senhor Jesus Cristo, para que leve a palavra do Senhor aos cativos, leve a palavra do Senhor de fato a quem está precisando. E o ensinando, pregando a verdade de forma santa, da forma em que o Senhor, Ele se agrada, sem hipocrisia, sem falsidade, sem artificializar a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus é simples. Pois assim como já foi lido lá em Mateus 28, que o nosso Senhor Jesus, Ele é humilde. O Senhor, Ele fala de forma simples, porque o seu coração, querido, ele é simples. Para que assim nós não venhamos, queridos, colocar a vaidade da ignorância dentro do nosso coração, e que venhamos entender na nossa mente e vivermos a esperança e o que o Senhor, Ele propôs a cada um de nós, de que Ele está vindo e vem buscar eu e você. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite
presbítero mais uma oportunidade orando.